Olá, seja muito bem-vindo a essa aula sobre funil de vendas na energia solar. Aqui quem fala é Pedro Vasconcelos, do portal do Empreendedor Solar, e hoje nós vamos falar um pouco sobre toda a trajetória de compra dos seus clientes dentro de um funil de vendas. Para ficar mais fácil de entender, eu vou levar você agora para a tela do meu computador para que você possa acompanhar o material dessa aula. Vamos lá comigo? Muito bem, vamos dar início aqui à nossa aula sobre funil de vendas, com foco em vendas de sistemas fotovoltaicos. E esse material vai ficar disponível para você, certo? Em algum momento desse vídeo eu vou explicar, ou no final do vídeo eu vou mostrar como você pode fazer para baixar esse material. E o grande objetivo dessa aula é nós vermos como traçar toda a trajetória de compra do seu cliente, desde o momento em que ele ainda não conhece a sua solução até o momento em que ele entra para a sua lista de clientes fiéis. Então, o que é que nós vamos ver nessa aula? Você vai ver o que é um funil de vendas, para que serve esse funil, por que e quando usar, quais são as etapas de um funil de vendas. Nós vamos ver também como implementar o funil de vendas em 4 passos e eu também vou mostrar os 7 passos ou as 7 fases de um funil de vendas de sistemas fotovoltaicos. E para começar, nós fazemos essa pergunta, né? Afinal, o que é o funil de vendas? O funil de vendas ele é uma representação das etapas que um potencial cliente passa desde o primeiro contato com a empresa até o fechamento da venda. Em outras palavras, ele é uma representação do caminho que o cliente faz até chegar ou até fechar a compra. Ele é formado por um conjunto de etapas e gatilhos cujo objetivo é dar suporte à jornada de compra das personas de uma determinada organização. Se você não está acostumado com o termo persona, esse termo é o que representa em uma pessoa só todo o público que você almeja, né, como seu cliente. Muitas vezes a gente dá nome, dá sobrenome, dá idade a essa persona. Em uma outra aula nós podemos abordar um pouquinho mais sobre personas. Então, o funil de vendas ele é um projeto estruturado em etapas da jornada de compra. É como se você desenhasse todas as etapas do seu cliente desde o momento em que ele ainda não conhece você até o momento da decisão de compra. É uma jornada como a gente vê aqui nessa imagem. Primeiramente, ele vai descobrir, às vezes ele vai passar a entender que ele tem a necessidade de um sistema de energia solar, seja na casa, no comércio ou na empresa desse cliente. Ele vai começar a reconhecer que essa necessidade ela é real, vai começar a considerar a possibilidade de ter esse produto, até que enfim ele vai tomar uma decisão. Aqui é uma visão mais generalista sobre o funil de vendas. E para que é que serve esse funil de vendas? Ele serve para tornar uma jornada grande e complexa em várias etapas simples, pequenas e fáceis de compreender e de estruturar. Ele serve para sistematizar a jornada do cliente em etapas distintas, descobrir as falhas em cada etapa e corrigi-la. Quando nós temos um grande problema dividido em pequenos problemas, fica muito mais fácil identificar erros, falhas, corrigi-las e também melhorar esse processo. Isso faz com que seja mais fácil identificar problemas e tomar ações específicas para resolver tais situações. Então, conhecer, ele também serve para conhecer exatamente as etapas pelas quais a sua persona passa, permite que você invista nos pontos que realmente trazem resultados e elimine o que não está funcionando. Essa questão de muitas vezes você está cometendo erro, não consegue identificar e o funil de vendas ele te ajuda a identificar e a eliminar esse problema de vez. Então, para que é que serve o funil de vendas? Ele serve para todo negócio que tenha vendas e precise transformar mais leads ou prospectos em clientes. Você deve também estar se perguntando quando é que eu devo usar o funil de vendas. A partir do momento que você decidiu disponibilizar um produto ou serviço para alguém, você já deve utilizar
um funil de vendas, porque afinal não se entra em uma missão de vendas sem uma estratégia sólida e vencedora. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Essa é uma das frases aí que a gente sempre repete quando está em processo de criação de projeto, né? Se você está num ponto de partida e quer chegar em um ponto final, se você não sabe qual é esse ponto final, qualquer caminho serve, né? Qualquer estratégia serve. Por isso que ao iniciar uma campanha, um projeto de vendas, uma abordagem diferente, uma nova campanha, é preciso você saber onde quer chegar, traçar seus objetivos, as suas metas e traçar também estratégias no meio do caminho. Então você inclusive pode criar funis de vendas diferentes para chegar em um mesmo objetivo. Você vai fazer testes e no final vai escolher qual deles é melhor. Dessa forma fica mais fácil investir, fazer um investimento naquele funil que trouxe mais retorno para você. E por que usar o funil de vendas, né? Porque o funil ele permite um maior controle do seu ROI, ou seja, retorno sobre investimento, e ajuda você a conquistar mais clientes. Ele dá mais clareza quanto às ações tomadas durante o processo e, consequentemente, ajuda a aumentar as suas conversões. Beleza, mas como é que o funil de vendas é atualmente? Para ficar mais fácil de você entender como é um funil de vendas atual, eu preciso mostrar o antes e o agora, né? Então, antigamente, boa parte das empresas elas utilizavam estratégias de venda onde o marketing fazia parte ali do início dessa estratégia, né? Coisa de 30%, e os outros 70%, 60% vinha o foco em vendas. E hoje esses valores eles estão um pouco invertidos. Hoje nós precisamos fazer o marketing de uma forma mais aprofundada, trabalhar a percepção, o relacionamento e no final, quando você já criar uma autoridade, quando você já estiver sendo bem reconhecido pelo aquele prospecto, aí sim você vai oferecer o seu produto de fato e fechar a venda. Então nós temos aqui uma das representações do funil, onde tudo começa com a percepção. O prospecto, né, aquela pessoa, ela começa a perceber a necessidade de ter um sistema fotovoltaico. Na verdade, ela ainda nem sabe que é um sistema fotovoltaico. Nessa etapa da percepção, o seu possível cliente ele começa a pensar que está tendo muitos gastos com energia, com a conta de energia, e começa a pensar em possibilidades de diminuir esse custo, né, seja para a empresa ou seja para a casa dele. Então vai iniciando aí uma fase de interesse, ele começa a ficar interessado sobre o assunto, vai conversando com outras pessoas, com conhecidos e vai tentar buscar uma solução para esse problema que é o alto custo com a energia elétrica. Daí ele começa a ponderar um pouco do que ele vem ouvindo dessas pessoas, desses amigos de sites do YouTube. Ele começa a ponderar e começa a criar uma intenção, uma vontade de realizar uma atitude para que esse problema passe a ser resolvido, né? Então ele começa a se educar, busca mais informação sobre aquele assunto e passa a avaliar propostas. Nessa fase, já chegando aqui no final do funil, ele já está avaliando algumas propostas de empreendedores como você, até que ele faça a compra propriamente dita. Então, antigamente o marketing, ele simplesmente focava nessa parte inicial de percepção e interesse, né, com grandes campanhas de televisão, de rádio, propagandas massivas e caras, e depois todo o trabalho deles ficava em praticamente forçar uma venda, né? Quando eu digo forçar é porque a venda muitas vezes era uma coisa muito empurrada. Hoje não, hoje nós focamos em marketing, onde você vai criar autoridade no assunto, você vai criar um relacionamento com aquela pessoa, essa pessoa ela vai se aproximar de você, confiar, e quando você menos esperar, você pode fazer aí uma oferta e ela vai comprar sem muitos problemas, porque ela já criou toda essa confiança em você e na sua marca, na sua empresa. Então, quais são as etapas de um funil? De uma forma mais generalista, o funil ele é dividido em topo, meio e fundo. Vamos dar uma analisada em cada uma delas. O topo do funil, os visitantes descobrem que tem uma necessidade ou problema a ser resolvido.
até então desconhecido. Nesse caso, nós usamos as palavras visitantes, a gente pode trazer esse funil aqui para um funil no seu website, por exemplo, onde tudo começa com uma visita no seu site. No meio do funil, eles estão em busca de resolver suas necessidades, ainda que não saibam bem como fazer isso. Então, nessa parte, nesse momento, no meio do funil, o seu possível cliente ele ainda não sabe exatamente como resolver esse problema dele. É onde você vai entrar, dando suporte, dando material, dando dicas. Hoje, muitos sites de energia solar já estão educando mais os seus clientes, deixando aí guias, manuais para download, vídeos explicativos sobre como funciona o sistema. E hoje, o brasileiro ele tem muita curiosidade em saber como que os sistemas fotovoltaicos funcionam, o que é muito bom para você educar o seu cliente. E no fundo do funil, mais do que cientes do problema, eles já estão buscando as soluções. Então, os leads qualificados tornam-se oportunidades para você. A relação de confiança estabelecida entre você e cada um deles faz com que você seja visto como uma referência no assunto, tornando bem mais fácil aí o fechamento de uma venda, né? Então, resumindo, o topo do funil, meio do funil, fundo do funil, é uma forma mais generalista para dizer que o seu cliente ele sai desde uma curiosidade até o fechamento, né, de uma compra, porque você trabalhou todo o amadurecimento dele nesse caminho. E é preciso também que você crie uma estratégia para amadurecer o seu prospecto. Então, o que exatamente acontece em cada etapa, né? Observando essa visão aqui de funil, onde nós vamos ter um funil de site, nós temos uma etapa inicial no topo, onde os seus visitantes eles estão passando por uma fase de aprendizado e descoberta, e por meio de ferramentas que você pode utilizar no seu site, você transforma esses visitantes em leads. Esses leads eles podem ter deixado um contato de telefone ou de e-mail ao pedir um orçamento, por exemplo, ao fazer o download de um manual, um guia que você colocou lá para educar o seu prospecto. No meio do funil, ao baixar esse material ou ao receber um e-mail seu de retorno, ele começa a ser educado sobre o que é e quais são as vantagens do sistema e passa a considerar a sua solução, né? E à medida que você vai fazendo um bom relacionamento com essa pessoa, você vai guiar ele para o fundo do funil, para que ele tome a decisão de compra e se torne cliente. Aqui é uma outra visão do funil de vendas, né, em 4 etapas, onde ele vai passar pelo processo de consciência, educação, avaliação e só então se tornar seu cliente. Ok, e o funil fotovoltaico, como é que fica? Bem, o funil fotovoltaico, como eu prometi no início do vídeo, eu criei aqui um framework de 7 etapas, né? Onde a primeira etapa do seu funil fotovoltaico ele deve ser focado na prospecção ativa ou passiva. O segundo passo é onde você vai focar na educação e na transformação daquilo que o seu possível cliente vai ter ao percorrer esse funil de vendas, né? A terceira etapa ela vai focar no relacionamento, onde você já vai estar fazendo aí uma visita técnica e dentro dessa visita técnica também vai ter aí um foco já em conversão, em vendas. A quarta etapa, você vai oferecer um ganho inesperado para esse. Essa é uma etapa que muitas empresas de energia solar fogem, elas pulam essa etapa. Elas não oferecem um ganho inesperado antes mesmo de fazer uma proposta. Esse ganho inesperado ele é um gancho muito forte para que aquele prospecto se torne o seu cliente, né? Depois disso, ele vai receber aí a sua proposta irresistível. Depois nós vamos falar como você pode construir uma proposta irresistível. Aí sim, com um ganho inesperado, com uma proposta irresistível, com um relacionamento forte, você vai finalmente fechar a venda com esse seu cliente. E um outro ponto que muitos empreendedores pulam é a etapa 7, que é a etapa de encantar e fidelizar o seu cliente, onde a gente vai focar aqui no pós-venda. E uma outra coisa que você deve estar se perguntando é quais são os passos para projetar o seu funil. Uma forma simples que nós encontramos foi dividir os passos de projeção em 4, né? Em 4 etapas. A primeira delas é mapear toda a jornada de compras do seu cliente. Desde o momento em que ele nem imagina a necessidade de
sistema fotovoltaico até o momento do fechamento da compra, da assinatura do contrato e do pagamento. Depois você vai definir os marcos que representam as viradas de cada etapa. Cada etapa, basicamente, você vai definir o que é que divide a etapa 1 da etapa 2, né? Qual é a ação que divide essas etapas. Você também tem que definir quais são as etapas em si, né? Se você vai trabalhar com essas 7 etapas no seu funil, você vai ter que definir as 7 etapas e dar um zoom aqui em cada uma delas e detalhar qual vai ser a sua estratégia para vender mais e alavancar as suas vendas, né? E por último, depois de ter concluído as 3 etapas, você vai focar em observar, otimizar e escalar o seu funil de vendas, as suas campanhas, o seu processo de vendas, né? Bem, até aqui eu acredito que nós já vimos aí muita coisa sobre funil de vendas e eu acredito que a gente pode se aprofundar um pouco mais, principalmente nessas 7 etapas. Para que essa aula não fique muito grande, aqui eu dei uma visão geral sobre todo o assunto de funil de vendas, um pouquinho focado no sistema fotovoltaico, e eu queria convidar você para se aprofundar um pouco comigo, né? Eu vou deixar aqui próximo desse vídeo um convite para que você participe do nosso workshop solar com foco em marketing e vendas de produtos e projetos de energia solar fotovoltaica. Eu quero convidar você para o workshop solar com o tema Como alavancar as suas vendas e se destacar no mercado de energia solar. Você pode fazer a sua inscrição clicando em um botãozinho que eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo ou um link. E você também pode visitar diretamente o nosso site, que é o workshopsolar.com, e fazer a sua inscrição. É muito interessante e importante que você participe desse evento. Ele é um evento 100% online, 100% gratuito. As transmissões de diversas palestras com profissionais aí da energia solar de todo o Brasil vão estar acontecendo entre os dias 5 e 8 de novembro de 2018. Isso é um grande e muito importante evento que vai estar acontecendo aqui sobre energia solar no Brasil de uma forma bem democrática, por ser online, gratuito. Você não precisa fazer grandes viagens e ter um alto custo aí de investimento para estar adquirindo e participando e absorvendo conteúdo de grande valor, né? O evento vai acontecer nesses dias e o foco, né, desse evento são pessoas que já trabalham, já têm algum envolvimento com energia solar, são empresários, investidores e principalmente você que trabalha como integrador e empreendedor solar, né? Aqui são alguns dos palestrantes, você pode olhar isso com mais calma lá no site workshopsolar.com. Alguns nomes aí bem conhecidos do mercado, alguns outros ainda estão confirmando e aqui é basicamente o que você vai aprender, né? O foco desse evento é em alavancagem de vendas, prospecção de clientes e como se diferenciar da concorrência. A gente vai estar aí abordando os detalhes do funil de vendas, essa foi apenas uma aula introdutória. Vamos também abordar como prospectar clientes, como negociar e influenciar pessoas para fechar uma compra com você. Nós vamos falar bastante sobre gatilhos mentais, como acabar com as objeções dos seus clientes e quais são essas objeções, né, para clientes do sistema de sistemas fotovoltaicos, de sistemas de energia solar. Vamos também falar sobre como se diferenciar da concorrência, precificação, imprevistos na instalação e projetos de sistema fotovoltaico. Então, convido você a dar um pulinho aqui no site, faça a sua inscrição, ela é 100% gratuita. As vagas gratuitas elas são limitadas, então eu convido você a dar uma corridinha lá no site e já garantir a sua vaga. Também conto com a sua força e com a sua ajuda para estar divulgando, compartilhando esse conteúdo e convidar outros profissionais da área para fazer a inscrição nesse site. Eu agradeço a você pela sua atenção, a sua participação de estar comigo até esse momento e eu vejo você lá no nosso workshop solar sobre alavancagem de vendas. Um abraço e logo mais a gente se encontra no workshop. Tchau, tchau!